Vamos começar Atos, e foi ótimo ter começado com esse testemunho, porque hoje, depois de ter estudado Mateus, Marcos, Lucas e João, e passado pelas parábolas de Jesus, 7 delas, nós vamos começar o livro de Atos. Já está funcionando? Good. E Atos dos Apóstolos, eu gosto de chamar de Atos do Espírito, porque tudo quem faz é o Espírito de Deus, amém? E Atos foi escrito por Lucas, que é o mesmo escritor do Evangelho de Lucas. Algumas pessoas até chamam de Lucas parte 2. E o que é o livro de Atos? O livro de Atos vai contar para mim e para você sobre como a igreja começou. Como a igreja começou a se organizar depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Na época eles chamavam o cristianismo de O Caminho. Esse era o nome. Então em Atos a gente vai ver o movimento dos seguidores de Jesus. Faz sentido? Então a gente tinha ali as pessoas que se converteram ao cristianismo. Não existia esse nome ainda. Então em Atos Lucas vai escrever como que foi a organização desse movimento, dessas pessoas que decidiram seguir o Senhor Jesus. Como que essa comunidade se organizou? Quais eram as crenças, os costumes, os problemas? Quais eram os desafios que eles encontravam? E principalmente, qual era a missão desses homens e mulheres que se chamavam cristãos, discípulos de Jesus? E é tão interessante que eu gosto quando alguns pregadores falam que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, né? Até hoje é assim. Tudo que a gente vê em Atos é atual e serve para nós hoje. Se você nunca leu a Bíblia inteira, é muito legal você entender isso. O Antigo Testamento, então, os livros do Antigo Testamento, eles falam sobre quem é Jesus, o Messias, o prometido do Senhor, o Filho de Deus que viria. O Antigo Testamento tem o Pentateuco, os profetas, os livros históricos. E aí o Novo Testamento, qual que é a estrutura do Novo Testamento? A gente tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história da humanidade quando Jesus estava encarnado, Jesus na terra, em homem, carne e osso. Então eles vão contar do nascimento de Jesus até a morte de Jesus na cruz e a ressurreição. Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos 4 escritores falando sobre isso. Depois a gente tem Atos dos Apóstolos, que fala como que a igreja organizou. E é em Atos que conta as viagens do apóstolo Paulo, sabe todas as cartas? Gálatas, 1 Coríntios, Romano, Efésios, 1 Tessalonicenses, elas foram escritas e em Atos a gente vê todas elas. Então em Atos a gente vai ver como que a igreja começou e a gente vai ver as 4 viagens missionárias de Paulo. O apóstolo Paulo, depois dele se converter, tem claramente no Novo Testamento pelo menos 4 viagens. Então enquanto ele viajava, ele saía de Jerusalém, ele viajava, ele implantava uma igreja. Ele viajava mais um pouco, ele abria uma nova igreja. Ele viajava outra vez e abria nova igreja. E aí ele escrevia carta para essas igrejas. Estão entendendo? Então, por exemplo, é a mesma coisa de nós estarmos em Boston, saímos daqui, vamos para o Texas. Chega em Texas, abrimos uma igreja. Essa é a função do apóstolo. Hoje o apóstolo seria talvez um missionário que abre novas igrejas, que abre frente para o reino de Deus. Isso é um apóstolo. Então o que ele fazia? Aí no Texas ele ia, abria uma igreja, saía de lá, voltava, passava em Washington, abria outra igreja, seguia, voltava, chegava aqui em Boston de novo. Aí ele escrevia cartas. Oh, querido texanos, como sinto saudade de vocês.
Ó insensato, povos de Washington. Sei lá como é que é Washington, né? Seria mais fácil ter dado um exemplo em português. Não sei, povo de Washington é melhor, deixa assim. Então, ele viajava, implantava uma nova igreja, ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo, voltava e escrevia cartas para eles, entenderam? Então, isso é o livro de Atos. Então, a gente tem as 4 viagens missionárias, você que gosta de anotar, em Atos 13, 15, 18 e Atos 27, tem as 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele escreveu as cartas, como eu estou dizendo, a não ser as cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, e a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Quem sabe qual foi da prisão, da segunda prisão em Roma? 2 Timóteo. Alguém falou? Não. Falou? Falou? Parabéns. 2 Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu da prisão em Roma. Senhor, eis-nos aqui, Pai, para estudar a Tua palavra. Espírito Santo, o Senhor é o Espírito de Deus, do Deus vivo. O Senhor é Deus que estava lá quando tudo isso aconteceu. O Senhor é o Deus que estava lá quando Lucas escreveu Atos. Pai, o Senhor é o mesmo que está aqui hoje. Pai, que não sejam só palavras vazias, que não seja só uma palestra, Pai, mas que seja a Tua palavra viva, que traz vida, esperança e salvação. Senhor, abre os nossos olhos, nosso ouvido, nosso coração para a Tua palavra, que eu suma, que eu desapareça, que o Senhor cresça, que seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Então, Atos, deu para entender o que é o livro de Atos? Vamos começar então? Atos 1, Carol, eu preciso que hoje você fique bem ligada aí, tá bom? Eu sei que você é espertíssima, e está aí com você o Nicolas para aprender. Atos 1, os balões estão na frente, a minha versão, mas você vai pôr em inglês aí para ajudar ele, tá? Porque ainda que seja só uma pessoa falando inglês é importante. Amém, pessoal? Então, abra a sua Bíblia de papel. Se você tiver a Bíblia só no celular, não abra. Atos 1. Diz assim. Alguém tem uma NVI para me emprestar? Porque essa linguagem aqui talvez não vai rolar. NVI é a sua? Você pode me emprestar? Só para eu ler Atos aqui. Obrigada. Quando vocês trazem Bíblia de papel. A letra é pequena, né, irmã? Atos 1. Essa é NVI, né? Certeza. A minha estava marcada aqui, mas está dominada. 1 a 9. Em meu primeiro livro, relatei a você, isso é Lucas falando a Teófilo, porque é uma continuação do livro de Lucas. Então, ouçamos a palavra de Deus. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhe apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhe disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Fala para você, hoje a palavra vai ser boa. Hoje é para mim. Amém? Aqui em Atos 1:3, você percebeu que ele fala que ele apresentou muitas provas claras de que estava vivo? Ele falou do reino de Deus. Isso aqui é muito importante, porque Jesus o tempo inteiro falava do reino de Deus. Ele explicou em diversas ocasiões, Lucas 4:43, Carol, preciso que você fique ligadíssima hoje.
Lucas 4:43 mostra como que Jesus se preocupava em falar do reino de Deus em vários lugares. Ele falava, eu tenho que ir, eu sei que tem muita gente aqui, mas eu tenho que ir porque eu tenho outros lugares para falar do reino de Deus. É isso que está falando. Eu tenho que ir, foi para isso que eu fui enviado. Em Lucas 4:18, 19, fala do porquê do reino de Deus, em que consiste o reino de Deus, que é a mesma palavra que está em Isaías 61, é para libertar os cativos, para declarar a liberdade aos presos. Foi para isso que o reino de Deus veio. Lucas 6:20 é um lembrete importante que o reino de Deus é para os pobres, é para os humildes. Não significa que é pecado ser rico, mas significa que às vezes pessoas desprezadas, humilhadas, que estão sofrendo, precisam lembrar, o reino de Deus é para mim, é para você. O reino de Deus é para os simples, para os humildes. Foi para nós que Jesus veio. Jesus fala em Lucas 18, 24 e 25, que é difícil o rico herdar o reino dos céus. Porque o reino de Deus não se manifesta através dos poderosos da terra. E isso é muito importante eu e você sabermos. O reino de Deus, ele se movimenta, ele está enraizado. Não é nos poderosos dessa terra, porque todo o poder é dele, toda a glória é dele. E constantemente homens e mulheres ricos e poderosos querem receber a glória. Então é importante lembrar que o reino de Deus está enraizado nessas palavras do Senhor Jesus. O reino de Deus é para os pobres, para os humildes. Para o rico é difícil, porque o rico confia nele e em Mamon, que é o dinheiro. Então, a gente tem que lembrar do reino de Deus. Falar do reino de Deus, das coisas do alto. Em Atos 1, 6, 11, a gente vai ver, 1, 6, 11. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será que esse é o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, não cabe a você saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Jesus aqui está comunicando algo para aquele povo, mas ele comunica também para a igreja hoje. Independente da crise política, independente das circunstâncias, nós devemos nos manter fiéis à palavra do Senhor. Aqui eles estão perguntando, Senhor, é agora que o Senhor vai restituir Israel? Porque a gente sabe que eles estavam debaixo de Roma. Então era como se fosse o Brasil colonizado por Portugal. Senhor, é hoje que nós vamos ser independentes? Ou os Estados Unidos colonizados pela Inglaterra? É agora que nós seremos independentes? Ele fala, não, não é agora. Vai chegar a hora certa. Mas aqui o que ele está falando é, prestem atenção. Não fique olhando para a política. Quem concorda que hoje a política está muito louca? Quem concorda que o trem está pegando fogo? E está difícil ter discernimento às vezes do que está acontecendo. Mas independente disso, os nossos valores têm que estar em Cristo. E ele fala, quando você fala, sim, eu quero isso, você está se registrando, assinando um contrato que pode incluir, e provavelmente irá incluir, perseguição, prisão e até morte. Nós somos chamados para continuar o ministério profético do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Aqui em Atos a gente vê claramente que ele fala que, em Lucas eu contei para você a história do Senhor Jesus enquanto ele estava em carne e osso nessa terra. Mas agora eu vou te contar como a igreja dele foi estabelecida, com a presença dele em espírito. Esse ano na nossa igreja é o ano da primazia do Espírito Santo.
E infelizmente ainda é comum a gente achar que o Espírito Santo, a terceira pessoa na Trindade, é menos importante, mas não é. Deus é Deus triuno, Ele é um, Ele é três. Como? Não sei. Meus filhos vivem me perguntando, como são três em um? Eu não sei, quando chegarmos no céu talvez entenderemos. Nunca ouvi um ser humano que entende isso. Nunca ouvi ninguém conseguir explicar isso. Estudei com vários grandes professores, doutores em teologia, renomados, que escrevem livros, referências mundiais. Nunca ninguém conseguiu explicar. Como que Ele é três em um? Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em Atos, nós vemos a presença de Deus, agora não mais na figura do Filho, mas o Espírito Santo. E nós somos chamados para continuar o ministério profético de Jesus, amém? Você é chamado para continuar o ministério profético de Jesus. Homens e mulheres, Lucas 8:2 deixa claro que sempre existiram mulheres como discípulas de Jesus. Em Atos 1:5, você deve ter prestado atenção que eu falei. João batizou com água, mas dentro de pouco dia sereis batizados com o Espírito Santo. João batizou com água, mas dentro de alguns dias serão batizados com o Espírito Santo. E ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso trazer esse ensino. Você entende isso, gera fruto de fé em você. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Ele nos fez seres inteligentes. E quando nós entendemos, nós escutamos, nós aprendemos, a nossa fé cresce. E batismo pelo Espírito Santo é real. Mas batismo pelo Espírito Santo é diferente de receber o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Efésios 1:13-14, que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia que o Senhor Jesus voltar. O que significa isso? Significa que quando você converte, quando você entende que Jesus é Deus, que Ele é Filho de Deus, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, você automaticamente recebe o Espírito Santo. Mas eu não senti nada, não é sobre sentimento, é fato. Você está respirando oxigênio agora, você está sentindo? Sofia, como é que ele chama? Caleb. Você está respirando oxigênio agora, você está sentindo? Não, Caleb, você tem que falar não. Ele está sentindo ele respirar, é isso que ele quis dizer, exato. Mas você está sentindo o oxigênio? Você está vendo o oxigênio? Não. Mas você está respirando oxigênio. Entende? Então você recebe o Espírito Santo, mas eu não senti nada. Não é sobre sentir. Não é sobre emoção, é fato. Vocês estão respirando oxigênio agora, eu estou respirando oxigênio agora, não estamos sentindo, não tem emoção nenhuma nisso, mas é um fato. Se pararmos de respirar oxigênio, a gente morre. Não precisa nem ser um biólogo para isso, saber disso. Então, você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Efésios 1:13-14 fala que nós recebemos o Espírito, está selado. Então, o apóstolo Paulo fala que nós somos uma carta. Imagina exatamente isso, uma carta com selo, uma carta sem selo. Só sobe a carta que tem selo. É o selo, é a garantia de que nós vamos subir, até porque sem ele a gente não aguenta nada. Agora, batismo com o Espírito Santo é ser cheio do Espírito de Deus. E isso é constante até a gente morrer. Cheios, mais cheios, mais cheios. Quem que quer ser cheio pelo Espírito Santo de Deus? Ser cheios do Espírito Santo. Isso é outra coisa. Isso é maravilhoso. Essa é uma experiência única. E Atos 1:5 fala que ele faz isso. E ele continua fazendo. Ele continua derramando o seu Espírito sobre a igreja. E eu quero te falar que nesses dias o derramar do Espírito está sobrenatural sobre a igreja. Está sobrenatural. Você quer receber, Ele vai te dar. Você quer ser cheio pelo Espírito Santo, Ele vai te encher. Porque a palavra de Deus fala que onde abunda o pecado, superabundará a graça.
A pressão está aumentando, mas também está aumentando a graça do Senhor sobre a igreja. Existe um movimento do céu na terra. Se você quer, é só você falar: Senhor, eu quero. Me enche com teu espírito. Atos 1:8 fala: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte. Para que a gente recebe o Espírito de Deus? A gente recebe poder, virtude em algumas traduções, dunamis em grego, poder de Deus. Para quê? Para ganhar dinheiro, Mateus? Não. Para que a gente recebe poder de Deus? Para ficar famoso no TikTok? Não. Para que a gente recebe poder de Deus? Para virar um mega empresário? Não. Para que a gente recebe poder de Deus? Para que a gente é cheio do Espírito Santo? Para seres testemunha. Essa é a sua missão. Se você até hoje entrou nessa igreja e fala: eu não sei o meu chamado, receba. De graça recebi, de graça vos dou. A tua missão é ser testemunha de Cristo. Agora, quem quer ser testemunha de Cristo? Levanta a mão. Está faltando mão? Mão? Ok. Agora eu posso falar. Rebeca, testemunha de Cristo? Amém. Pedro? Amém? Amém. No original, Leandro. Gente, essa pregação foi estruturada pelo Leandro. Obrigada, Leandro. No original, tem um mistério aí nessa palavra, a gente não entendeu não, mas... Testemunha no original, sabe o que é? Martus. Mártire. Quem quer ser mártire? Todo mundo levanta de novo. Você já levantou a primeira vez, agora levanta de novo. Ele viu, ele anotou tudo. Eu não lembro mais. Para mim, todo mundo tinha levantado. Mártire. Igor. Você quer ser testemunha? Mártire. O mártire, Pedro, é aquele que se sacrifica pela sua fé. Entende? Isso é ser testemunha. Agora, sabe o que eu acho sensacional? Ser testemunha, a minha missão é a sua missão. Todos nós somos chamados para sermos testemunha. Agora, eu acho demais isso. A gente só é testemunha de algo que a gente conhece. A gente não é testemunha de algo que alguém falou para a gente. Você já viu alguém ser chamado para ser testemunha no tribunal porque alguém contou alguma coisa? Vem aqui ser testemunha de um crime. O que você viu? Não, eu não vi não, mas as meninas me contaram. A Lizia me contou. Eu sirvo de testemunha? Não. Eu só sou testemunha de algo que eu participo. Eu só sou testemunha de algo que eu estou envolvido. Se eu chegar para você e falar assim: Karen, eu vi um filme, tem um filme ótimo, você tem que assistir. Chama Lagoa Azul. É velho. Aí você falar assim para mim: você assistiu? Aí eu vou falar: não. Aí o que você vai falar? No mínimo, né? Você está louca? Como é que você está falando que para assistir um filme muito bom você nunca assistiu? Faz sentido? Então como é que você vai ser testemunha de Jesus se você não tem experiência, se você não tem relacionamento com Ele? Precisamos nos relacionar com Jesus. E sabe o que é o mais demais? Ele fala que nós seremos testemunha. Ser é maior que fazer. Não é sobre dar testemunho, é sobre ser testemunha. Ser é o tempo inteiro. Ser é em qualquer lugar, em todos os lugares. Ser é muito mais do que fazer. Ele não fala: e vocês darão testemunho, vocês serão testemunha. Sabe um exemplo que eu entendi na hora que eu estava estudando essa palavra? Um atleta. Se você é atleta, você é atleta. Eu não posso falar assim: eu, Marcela, com 39 anos, vou ser atleta amanhã, vou correr 10 quilômetros. Vai dar certo? Não. Porque o ser atleta é uma vida. Eu tenho que me alimentar como um atleta. Eu tenho que me exercitar como um atleta. Eu tenho que descansar como um atleta. Eu não posso querer ser atleta só na hora da corrida. Entende? Ser discípulo, ser testemunha. Você não vai conseguir chegar na sua escola e falar de Jesus Cristo se você não for igual a Ele.
Não funciona assim. Não é uma chave que eu ligo e desligo. Ser testemunha, que é o que Ele nos chama para ser, é um tempo inteiro. Sermos testemunha. Estar com Jesus. Ser como Jesus. Fazer como Jesus. Essa é a sua missão. Ser testemunha é ser discípulo de Jesus. Só existem duas categorias de pessoas na Bíblia, e nós vimos isso muito bem nas parábolas: discípulos e multidão. Ou você é discípulo, ou você é multidão. Às vezes eu vejo hoje, sabe o que eu tenho visto muito esses dias? Pessoas aceitando Jesus porque elas querem ir para o céu, mas elas acham que ser discípulo, seguir Jesus, é algo que elas têm que decidir depois. Vocês conseguem ver isso? A gente faz, e é por isso que eu sou tão às vezes dura com grandes eventos, porque não tem como separar evangelismo de discipulado. Não tem como você pregar Jesus, falar aceita Jesus, beijo, tchau. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Quando você aceita Jesus, você sim recebe a salvação, glória a Deus por isso, passaremos a eternidade com Ele. Mas você na hora está falando, eu quero ser como o Senhor, eu quero ser nova criatura, eu quero ser seu discípulo. Não existe essa coisa como se fosse assim, ser salvo é o meu major, na linguagem aqui. E aí, my second track é ser discípulo. Não, é junto, não tem jeito. Seguir Jesus não é opcional. Ou você é multidão, ou você é discípulo. E discípulo larga tudo para ser igual a Jesus. Tudo que Ele manda a gente largar. Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Larga é o caminho, larga é a porta. Estreita é a porta, estreito é o caminho que leva ao céu. Discípulos são poucos. Você precisa entender isso. O chamado para seguir Jesus não é um caminho largo, cheio de opção, cheio de escolhas. Não, é um caminho estreito de obediência. Deixa eu te falar. Você sabia que a palavra cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento? Sabe quantas vezes a palavra discípulo aparece? 269. Anotou, Pedro? 3 vezes a palavra cristão. E ainda era zombando. Eles, cismei com você hoje, Pedro. Eles falaram assim... Sabe por que eles chamavam de cristão? Eles zombavam, lá vai os cristãos, ó, imitador de Cristo. Era zombaria. Só que aí pegou. Ah, gostei, imitador de Cristo. Sou eu, mini Cristo. Cristão é mini Cristo. 269 vezes discípulo. E por isso que a gente está batendo tanto na tecla do discipulado. Vamos mudar o dia, vai ser quinta-feira à noite, 7 horas da noite, o discipulado do Rise Up. Obedecer é diferente de cristianismo cultural. Cristianismo cultural, eu sempre pensei nisso, e aí eu consegui fazer um nome hoje. Cristianismo cultural, é isso. É aquele cristianismo que você vai na igreja, você se diz crente porque é bacana, é legal, principalmente para quem tem valores familiares, mas você não obedece. Na hora de tomar uma decisão, você não ora. Na hora de tomar uma decisão, eu não sei se eu viajo ou se eu fico aqui, eu não sei se eu uso meu dinheiro para isso ou para aquilo. Você usa o seu bel prazer, você não está nem aí para o que Jesus tem para falar para você. Você não é discípulo. Se Deus quiser, não é oração. Você tem orado, oro, a oração do crente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Para. Se Deus quiser, não é oração. Precisamos ser intencionais. Todos aqui, eu, vocês, quem está assistindo online, quem vai assistir isso depois, todos nós temos uma desculpa para não orar e não ler a Bíblia. Todos nós. Todos nós. Porque a gente quer ser o nosso próprio mestre. E um dos problemas que eu vejo nisso é porque o Senhor Jesus, Ele não desconsidera a nossa personalidade. Se você ler de novo Mateus, Marcos, Lucas e João, se você já leu, você percebe que tem a personalidade deles ali. E a nossa forma de orar, a minha e a da Rebeca, não vai ser a mesma. Porque ela tem uma personalidade, eu tenho outra. Se você, como eu, extrovertido,
gosta de falar, gosta de música alta, você vai orar com música alta, você precisa falar em voz alta, às vezes você precisa caminhar, você vai ajoelhar, sim, você vai, mas é diferente de uma pessoa que é introvertida. Tem gente que se conecta com Deus em silêncio, na floresta. Meu Deus, você me mata. Tem gente que vai para um retiro, fica 3 dias sem falar, e sai de lá quebrantado. Senhor, nossa, eu fui cheia, eu saí de lá seca. 3 dias sem falar com ninguém, sem conversar com ninguém, eu morro. Precisamos nos conhecer. E em Cristo a gente se conhece também. Existe uma forma, se você não está conseguindo se conectar, ser consistente na sua oração, na sua leitura de Bíblia, às vezes é porque você está tentando fazer da forma que outra pessoa faz, e não da forma que Ele te criou para ser. Para sermos testemunhas, temos que ser discípulos. A caminhada da cruz. Cruz, eu e Deus. Cruz, eu e os irmãos. Nós precisamos um dos outros. Se você já foi ferido, magoado, não se isole por causa disso. Busque ajuda. Se você está cansado, não desista, descanse. Está entendendo? Estou cansado, dorme. Está cansado, descansa, não desiste. Tenha pessoas que vão te lembrar disso constantemente. Ai, estou cansado, não dou conta mais, vou desistir. Você precisa ter pessoas que vão falar assim: ei, tá tudo bem, calma, é só um dia ruim, vai passar. Tá aqui, vamos ali comigo. Vamos tomar um café, vamos comer um bolo, vamos. Descansa. Não desiste não, você não é assim não, é só um dia ruim. É só uma semana ruim, vai passar. Precisamos uns dos outros. Cristo primeiro, mas precisamos também, para sermos discípulos de Jesus, de um dos outros, amém? A nossa missão então é ser testemunha de Cristo. Mais do que dar testemunhos, é estilo de vida, por onde eu vou. E o que é ser testemunha? 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15 fala: estais sempre prontos para falar o motivo da tua alegria, a razão da tua esperança. É o que eu acabei de falar em outras palavras. Temos que estar sempre prontos para falar o motivo da gente ter paz quando tudo parece estar dando errado. Entende? É o tempo inteiro, na escola, no trabalho, na igreja, em todo lugar, no campo missionário. A gente tem que ter uma conduta de vida que fala por nós. 2 Coríntios 3, 2, 3 fala que nós somos as cartas que as pessoas leem. As pessoas não leem a Bíblia, mas elas veem como você age e reage às coisas. Agora me fala uma coisa, uma carta tem como deixar de ser carta? Não. Rede social, não tem como você ser uma pessoa na rede social, chegar na escola e querer que as pessoas te respeitem como crente. Se na rede social você é da zoeira. Não é consistente. Não adianta você vir para a igreja domingo, sexta-feira à noite, se lá fora o pau está quebrando. Entende? Somos cartas, o tempo inteiro lidas. Precisamos ser melhores que nós mesmos todos os dias. Ou seja, em outras palavras, na linguagem cristã, novas criaturas. Sabe, a gente tem que... Como é que você chama você que está assim de barba? Daniel? Mateus. Sabia que era um profeta. Mateus. Você tem que viver uma vida tão certa, tão reta, que para as pessoas falarem mal de você, elas têm que mentir. Entende? A gente tem que ter uma vida tão na cruz, que para alguém falar mal de você, elas têm que inventar, elas têm que mentir, elas têm que exagerar. Agora, falha, gente, não é sobre ser perfeito, não. É errar e ter humildade de voltar atrás e se corrigir. Mas as pessoas têm que ver em nós, o tempo inteiro, Jesus Cristo. O problema da igreja hoje é esse, do mundo é esse. Se todo mundo que se diz crente agisse como crente, Jesus já tinha voltado. Jesus já tinha voltado há anos.
Porque aí todo mundo já ia ter convertido. Se todos nós que nos dizemos crente agíssemos como crente, meu Deus, a gente já estava na glória. Piscina de Nutella e tudo mais. Efésios 4:11. Aqui o apóstolo Paulo fala dos chamados ministeriais. Apostolado, que eu já falei, que é como se fosse um missionário, aquele que abre igreja, implanta igreja. Profeta é aquele que exorta, direciona, proclama a verdade. Evangelista, o evangelista é uma pessoa que faz relacionamentos na igreja, fora da igreja, fala do evangelho. Todos pregam, né, gente? Porque todos nós somos chamados para testemunhar. Pastor é aquele que acompanha, que cuida da ovelha, que administra a igreja, que confronta, consola. Mestre é quem ensina. Então, ser testemunha pode ser sim, e pode ser no mundo secular. E onde seremos testemunha? Nos confins da terra, começando em Jerusalém. De Jerusalém para os confins da terra, começa onde nós estamos. Aqui, até os confins da terra. Não espere sair daqui. Começa aqui. Como? Como ser testemunha? Zacarias 4:6. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mateus 16:17 fala de quando Pedro falou assim, quando Jesus pergunta, quem você diz que eu sou, Pedro? E Pedro fala, você é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. E aí Jesus fala para ele assim, bem-aventurado és tu, mas quem te revelou isso foi o meu Pai. Quem revela a verdade para as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Em 1 Samuel 8:7, quem lembra do Summer Camp? 1 Samuel 8:7, a gente vai ver o próprio Deus falando com Samuel. Samuel, não se preocupa porque o povo está pedindo outro rei, porque Deus era o rei do povo. E eles falam, a gente quer um rei, igual as outras nações. Eles estão rejeitando a mim. Isso eu quero que vocês guardem hoje, Lucas 10:16. Lucas 10:16, Jesus fala assim, quem não te ouve, me rejeita. Quando você falar de Jesus, quando você se posicionar e as pessoas não ouvirem, não concordarem, não é você que elas estão rejeitando, é Ele. E Ele é adulto, Ele está fine. Ele sabe lidar com rejeição. Não deixe isso entrar no seu coração, não. Ele sabe. Entende? Não desiste. E sabe, pregar, ser testemunha, não é você ficar lá igual os amigos, colegas da Nicole, com a placa, você vai para o inferno. Sim, você vai. Mas pregar o evangelho, ser testemunha, ser discípulo de Jesus, é você se posicionar em questões difíceis. E constantemente eu recebo mensagem de vocês. Ah, está falando sobre aborto na minha escola. Lembra do que eu falo com vocês? O seu silêncio é a maior pregação muitas vezes. Porque muitas vezes o que o mundo quer é você brigar, ficar louco, perder a cabeça, xingar todo mundo. É isso que eles querem. É só isso que eles querem. Mas quando eles veem o pau quebrando, você lá no meio, em silêncio, na hora pode até achar que não está fazendo diferença, mas você pode ter certeza. Você pode ter certeza que o seu silêncio falou muito mais do que se você tivesse falado uma palavra. Gente, porque ação vale muito mais do que palavra. E às vezes você está no meio de uma discussão no seu trabalho, e eles estão falando sobre aborto, todo mundo, eu sou pro-choice, 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 e você é pró-vida, 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 porque você é crente. E eles, o que você acha? Eu já falei, falo assim, o que você quer saber? A minha opinião é que o bebê é uma pessoa, um ser humano, e ele tem direito à vida, como eu e você. Ah, mas eu não concordo. Não, tá tudo bem se você não concorda, ok? Tá tudo bem. Ah, mas não, tá, eu te respeito, tá ok, eu respeito a sua opinião, mas você perguntou a minha, só isso. A gente não tem que ficar tentando convencer as pessoas. Eu só estou falando isso porque às vezes a gente acha que pregar o evangelho é chegar para a pessoa do seu trabalho e falar assim, você pode abrir o seu, baixar, faz um download aí, Bible App, isso, baixa aí. Abre aí João 3,16. Lê para mim, porque Deus amou, isso, não é assim. A gente prega o evangelho por onde a gente vai quando a gente se posiciona em questões difíceis.
Sabe, quando todo mundo está fazendo o que é errado e você fica ali no que é certo, é assim que eles veem Jesus em você. Sabe como está todo mundo saindo 5 horas da tarde, quando tinha que sair 5h30, e você fala, não, eu vou marcar 5 horas. Não, cara, que isso, mas a gente trabalhou duro, a gente nem almoçou direito. Sim, mas eu vou marcar às 5 porque eu estou saindo às 5. É assim que você prega Jesus, vivendo a verdade. Faz sentido para vocês? Porque quem convence é o Espírito Santo. Eu e você não temos esse poder de convencer. Ele dá poder para falar, a gente viu a irmã hoje, mas ele é que convence. A gente faz o que a gente é chamado para fazer, falar e viver. Ele convence. João 16, 7 e 11. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, eu acho muito legal a história de Nabucodonosor com Daniel, porque Daniel nunca chegou para Nabucodonosor e falou assim, você está errado. Nabucodonosor viu o Deus de Daniel, porque Daniel escolheu fazer o que era certo. Daniel se posicionou. Nabucodonosor era um rei idólatra, louco. Viveu a vida, ficou loucão, foi para a floresta, tipo Mogli, viveu igual bicho. Mas no final ele reconheceu quem era Deus. Mas Daniel nunca teve que falar para ele, você vai para o inferno, igual os amigos da Nicole. Não é amigo, todo mundo já sabe. Foi porque ele se posicionou, fez o que é certo, quando era difícil. É sobre isso. Isaías 11. Eu amo Isaías 11. Então, gente, a nossa missão é sermos testemunhas. Ser o tempo inteiro. Ser. Estilo de vida. Ser. Sempre pronto para falar. Cartas vivas. Onde a gente está, até os confins da terra. Quer dizer, não tira lugar nenhum. É aqui na igreja, é na minha casa, é na minha casa. É aonde? Na minha casa, que talvez é o lugar mais difícil. Porque os nossos pais não são fáceis. Não são. Nem os nossos filhos, para quem tem filho. Em todos os lugares somos chamados para ser testemunha. Como? Com o Espírito Santo de Deus. É só Ele que convence. E eu quero te apresentar o Espírito Santo de Deus em Isaías 11, se você ainda não conhece. Se você é voluntário aqui no Rise Up, você tem que ter decorado isso no seu coração. O Espírito de Deus é espírito de sabedoria, entendimento, conhecimento, poder, temor, conselho, Espírito Santo do Senhor. Porque Isaías 11 fala que o Espírito Santo de Deus é tudo isso. Olha que pacote completo, gente, Deus é perfeito. Espírito de poder, de temor do Senhor. Lembra o que é temor de Deus? Medo de ficar longe, não querer errar com Ele. Hoje a minha oração foi assim, a gente teve um imprevisto na pregação, foi tudo uma loucura, e na hora que eu ajoelhei, eu vou contar isso para vocês, porque às vezes é uma oração que a gente precisa fazer. Pai, que não seja eu o que te impede de agir na tua igreja. Olha o tanto que isso é sério. Que não sejamos nós o impedimento para Deus agir na igreja. Isso é muito sério. Porque Ele quer. Se você vê, porque você quer. Então que a gente seja instrumento de Deus na terra. E espírito de conselho, aconselhamos segundo Ele, não segundo as nossas feridas, as nossas dores, que infelizmente isso acontece demais. Então esse é o Espírito Santo de Deus que é derramado em mim e em você. Gálatas 5 vai falar dos frutos do Espírito. E isso também a gente tem que decorar, porque na hora que a gente for fazer alguma coisa errada, a gente vai lembrar, eita, esse aqui não é fruto do Espírito, isso aqui está errado. Não é assim que deve ser. Pega essa Bíblia aqui para mim inteira. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio. Isso é o que o Espírito Santo gera em nós. 1 Coríntios 12, 8. Os dons do Espírito, sabedoria, conhecimento, fé, cura, operação de maravilhas. Quem viu a perna? Gente, está cheio de perna crescendo aí. Vocês estão vendo? Eu mando para o Mateus toda vez. Mandei. As pessoas com a perna assim, ó. Tá rolando. Operação de maravilha, discernimento, língua, interpretação,
profecia. Esse é o Espírito Santo do Senhor. Os frutos que Ele gera, os dons que Ele distribui na igreja. Isaías 61:3, que a gente já leu. O Espírito do Senhor está sobre nós, Ele nos enviou para libertar os cativos, quem tem chamado para libertação. Isaías 61:3 é o que você tem que estudar, conhecer, aprender, para pregar as boas novas do Senhor. Esse é o Espírito Santo de Deus. Gálatas 2:20 fala: Cristo vive em mim, não mais eu vivo. Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. Para finalizar, o Antigo Testamento, eu amo o Antigo Testamento. E o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você sabia que o Pentateuco fala exatamente sobre sermos discípulos e testemunhas do Senhor? Eu ainda estou preparando aí uma aula de Bíblia sobre isso. Sabe qual que é a mensagem de Gênesis? A mensagem do livro de Gênesis? Não presta atenção no pessoal do louvor subir, não. A mensagem do livro de Gênesis é: você precisa aprender. Porque Deus, quando Ele cria os seres humanos, quando Ele cria um povo, quando Ele escolhe um povo, os judeus, Ele escolhe um povo para que aquele povo seja instrumento de salvação na terra. Deus cria os seres humanos, Adão e Eva. Eu vim do macaco, eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva. E aí depois Adão e Eva vai multiplicando e Ele escolhe um povo, o menor, que são os judeus. Ele fala: os judeus, vocês serão o meu povo. Vocês serão instrumento de salvação na terra. Através de vocês, a salvação vai chegar no mundo. E aí Ele fala: para isso vocês precisam ser obedientes, aprenderem a ser perdoados e aprender a perdoar as pessoas. Abraão teve que ser obediente. Jacó teve que perdoar Esaú. José do Egito. Não, Jacó teve que aprender a ser perdoado. E José do Egito teve que aprender a perdoar. Em Êxodo, o povo aprende a mesma coisa, ser obediente, a ser perdoado e a perdoar, mas como um povo, como uma igreja. Porque juntos eles saíram do Egito. Juntos eles estavam no deserto. Juntos eles tiveram que se arrepender da murmuração para alcançar a terra prometida. Preste atenção que a Bíblia começa com o ensino do que é ser discípulo, do que é ser testemunha de Jesus. Em Levítico, o Senhor vai ensinar que ser obediente, ser perdoado e perdoar os irmãos é importante para se ter um relacionamento com Deus. Mas em Levítico nós vamos ver que não existe relacionamento com Deus sem santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. Porque Levítico você fala: mas é chato. Não, não é. Em Levítico o povo está aprendendo que para se relacionar com Deus, você tem que se santificar. Uma vez por ano, o sacerdote ia na presença do Senhor. E ele tinha que estar totalmente santificado para isso. Em Números, a gente vai ver que muitos falharam. Os pais daquele povo falharam, mas se vocês obedecerem, ainda vai dar certo. Em Números a gente aprende que o nosso fracasso não impede o agir de Deus na terra. Porque em Números a gente vai ver que o povo desobedeceu, ficaram lá no deserto murmurando, mas os filhos ainda não podiam obedecer. Quando um povo falha, não impede Deus de agir. Isso é muito importante.
Em Deuteronômio, finalmente, Deus fala: seus pais falharam, mas se vocês obedecerem, vocês vão herdar a terra prometida. Então, ainda que os meus pais, os seus pais falhem, eu e você, se nós obedecermos, herdaremos a terra prometida. Ser obediente, aprender a ser perdoado, aprender a perdoar, ter um relacionamento com Deus, que só é possível com santidade. Sem santidade é impossível. É o que é necessário para sermos discípulos, testemunhas do Senhor. Fica de pé no seu lugar. Atos 2, 1, 13. Abre Atos 2, 1, 13. Em Atos 2, 1, 13 diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordiamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como estamos ouvindo cada um na nossa própria língua? Atos 2:16. Desculpa, 14. 13. E outros zombavam, diziam: estão cheios de vinho. Mas Pedro disse, de pé, 2:16. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre a terra, sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Essa é uma promessa do Senhor que se cumpriu naquele dia de Pentecostes e até hoje tem se cumprido na igreja.